Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Tecnologias. E como toda semana, eu trago aqui alguém legal, divertido e bacana para conversar sobre educação e tecnologia, tecnologia e educação. E hoje estou aqui com a professora Gláucia Brito. Que Olá, agora é nossa Rodrigo. companheira lá no PP Gente, agora tem que bater ponto lá no Garcês, tem que passar pelos malucos da Rua 15, que é sempre legal, né? Uma coisa que, É sempre legal. assim, a gente ficou na pandemia, né? E Aham. não ia trabalhar e tal. O dia que eu voltei a trabalhar presencialmente, já tinha um homem cantando hinos de louvor enquanto o mendigo dançava baião na frente. E eu falei, Perfeito. ok, tem uma cena, essa é uma. Aí na outra semana, acho que foi na outra semana, ou 2 semanas depois, eu tava indo de carro, e daí eu vi um mendigo fazendo flexão de braço, no Hum, meio da Rua 15, aham. o que é legal. Mas ele tava com um cachorro nas costas, um cachorro grande, o que é mais legal. Mas o mais legal mesmo é que o cachorro Ah, tinha a máscara do Batman. Então era um olha, cachorro com a máscara do Batman em cima do cara que tava fazendo flexão de braço no meio da 15. Eu adoro esse lugar, é uma cena culturalmente né? específica, né? É uma coisa muito A legal. 15 uma vida, né? Ali você encontra todos os tipos de Isso. seres humanos de Curitiba. Então, Tudo. para mim, a 15 é fantástica. E o nosso local de trabalho ali na Garcesa é incrível, né? Aquela esquina ali, ela tem uma energia. Tem energia. É muito legal. E assim, porque às vezes você tá dando aula, às vezes incomoda. Porque às vezes Aham. você tá dando aula e tem muito barulho lá fora e tal. Mas na maioria das vezes é tão divertido. Porque você olha e você fala, nossa. Não sei se você já teve que dar aula ali, mandar os alunos fazerem alguma coisa. Você nunca fica entediado, só precisa abrir a janela. Sempre tem alguma coisa acontecendo ali na Rua 15. Para você olhar. É, Perfeito, eu dou perfeito. aula numa sala que é na 15 e Aham. a outra que é na Voluntários da Pátria. As duas. As duas. As duas É o salas. cantinho ali São específico. bem divertidas. Mas a gente não veio aqui pra tricotar dessa forma, não é? Também, né? Mas é a parte mais Faz divertida, afinal de parte, é. contas. Tem uma coisa que a gente vai percebendo no final das. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, dando aula há muito tempo, que as pessoas, os alunos, ou futuros alunos, têm um certo olhar meio enviesado em relação a gente de achar que a gente nasceu pronto. Né? A gente tava falando do Emerson esses dias. Aham. Ele é um dos alunos que falou: mas é claro, do tipo, você já nasceu pronto, né? Não. Então, o que eu faço nesse programa sempre, a primeira pergunta sempre para Aham. todo mundo, é para contar a trajetória da pessoa, para ela saber que, Minha pô, trajetória. a pós-doutora Gláucia Brito você não nasceu um dia e, oi, sou pós-doutora. Eu. Seria fácil, né? Mas não funciona assim, Não né? funciona, não Então eu funciona. peço pra galera voltar desde o ensino médio até Aham. como é que foi essa sua trajetória. Gente, minha trajetória é quase um memorial, né? Isso, tão legal, É um né? memorial. Eu fiz o ensino médio, né? Eu fugi da contabilidade e fui para o magistério, Uia. escondida dos meus pais, porque eles queriam que eu fizesse contabilidade. Talvez eu tivesse mais dinheiro, não sei. É, Não sei. mas sua vida seria bem mais chata. Bem mais chata, com certeza. E aí eu fui, né? Fui lá para o magistério. Quase reprovei no estágio do magistério, tá? Porque eu já queria inovar e não podia naquela época, né? Eu lembro que eu fui fazer estágio em alfabetização e eu tinha um método de alfabetização, aquele do Erasmo Piloto, né? Que você pegava uma bola, mostrava para a criança, né? Olha o que eu tenho na mão. A criança falava bola, aí você escrevia no quadro, né? Daí B-O-L-A. era isso, e a bola ficava em cima da mesa. E quando eu peguei aquela aula para o estágio, eu fiquei extasiada. Eu falei, uau, o que eu fiz? Juntei uma caixa de bolas em casa, uma caixa de papelão, todas as bolas que eu tinha em casa, e levei, né? Toda felizinha lá e tal. Cheguei, a professora de estágio olhou, a professora da sala olhou, falou assim, o que você vai fazer com isso? Eu falei assim, bom, eu vou fazer uma roda no pátio e vou brincar com eles um pouco com a bola, depois a gente vai para a sala para... Não, você fizer isso, você está reprovada. Uia. Ui. Eu falei assim, mas não, tem que fazer o que o método diz. E ele tinha passo a passo. O professor diz isso, Erasmo Piloto, né? Que é Sim. o método Erasmo Piloto de alfabetização, bem tradicional.
E aquilo foi meu primeiro choque. Eu falei assim, cara, ok. Entrei na sala, escondi a caixa atrás da porta da sala, né, fiz lá o que tinha que fazer, passei, acho que com uma nota razoável, passei. Né? 7 e Passei. 10 é a mesma tá coisa. Tá ótimo, passei, me formei e tal. Só que ali é que eu percebi, Rodrigo, eu percebi, eu consigo olhar as coisas diferente. Sim. Eu consigo olhar a sala de aula de uma forma inovadora. E aí fui, né? Aí comecei a dar aula no município, e meus aluninhos sempre muito junto. Fui alfabetizadora de adultos, alfabetizadora dos pequenos. Eu acompanhei uma turma do primeiro aninho ao 4º ano, né? Foi Legal. uma Isso deve aventura. ser bem legal, né? Nossa, foi uma aventura. Mas chega no 4º ano, eles estão muito parecidos com você. Né? Naquela época era 4º ano, né? Justo. Por outro lado, também se tem um malvadinho ali, você vai ter que aguentar ele 4 anos, né? 4 anos. Tem um bonzinho, tudo legal, mas tem Mas o malvadinho fica parecido com você, o bonzinho fica parecido com você. Justo. Não sei como é que eles estão hoje. Não sei o que fiz com a cabeça deles, né? Mas, enfim, depois fui fazer letras, português e inglês. Passei no vestibular, 3 anos ali, era, né, licenciatura. Aí Aí queria continuar estudando, não tinha. Vim embora para Curitiba, eu estava em Cascavel, vim para Curitiba e comecei aqui, né, no Instituto de Educação do Paraná, alfabetizando. Aliás, foi o que me deu a vaga no Instituto de Educação, porque eles precisavam de uma professora para um 2º ano que ninguém conseguia alfabetizar, 2º ano. E lá fui eu com essa missão e consegui. Né? 3 meses eles estavam lendo. E aí fui fazendo a minha carreira, especialização. Fiz no Cefet, que era Cefet, não era o TFPR ainda. Aí fui da primeira turma do mestrado do Cefet também, em tecnologias. É o mesmo que eu fiz. É o mesmo que fizemos, é verdade. Só que você fez 2005. Eu fui da primeira turma. Primeira turma, acho que 2005. 1995. É? Tá, então tá bom. Porque alguém... não, os primeiros da Marilda. 1995, a Marilda entrou depois. Bem depois, Não, é verdade. eu fui da primeira turma, o professor João, que começou. Nós somos os históricos mesmo, entendeu? Tá. A gente Entrei em 2008, mó sem graça. Não, você já entrou lá. E eu fui da primeira turma. E aí depois fui me aventurar em Florianópolis, porque eu queria fazer doutorado, né, em linguística, mas eu queria linguística computacional, porque eu queria trabalhar com dicionários eletrônicos e formação de professores. E no mestrado já comecei também com essa questão da formação de professores e tecnologias, e é meu objeto desde a especialização, na verdade, né? Então, quando eu vejo as pessoas falando de educação e tecnologia, né, e tipo ela começou ontem. Isso. E acha que falar da inteligência artificial na educação e já montar oficinas para professores, ela não entende o que é esse professor, né? O que é essa escola. Isso. E de onde a gente vem, né? Lá de trás até agora. Então, dá um certo desespero. Mas essa é a minha história, né? Aí fui trabalhei com formação de professores no IBPEX, que era um Uninter, né? Bastante. Antes da Uninter ser Uninter. Antes da Uninter. Trabalhei na Facinter, no curso de pedagogia. Então, tive muita... A Desirê foi minha aluna. Olha só. E depois passei na Federal, fui para a Federal, né? Trabalhei lá no curso de comunicação social. Então, não formando professores, mas comunicadores, né? E trabalhando sempre com questão de educação e comunicação, a educomunicação, Sim. na dureza, porque os comunicadores acham que não não precisa, né? Não precisa, enfim. E também fui para o programa de pós-graduação, então, em educação, porque eles estavam recebendo muitos projetos de tecnologias em educação, não tinha ninguém. Vamos chamar aquela menina, né, da informática, da comunicação. Daí eu fui para lá. Daí você ficou no programa de educação. Na linha de cultura. De na linha de cultura, né? Então, aí, agora, sou sênior na Federal e sou do PP Gente. Muito bom. Com muito orgulho, né? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é bem importante, que eu sempre falo para os meus alunos, para os orientandos e tal, acredito que você fale para os seus também, que não cabe a nós mandar no professor. Né? Qual que é o problema do Erasmo Piloto lá? Não é só o método, que já é um problema. Não estou dizendo que não seja, mas você tem, e esse tem com negrito, caixa alta, tem que fazer desse jeito. Isso. E isso é muito... Porque hoje de manhã eu dei uma aula
de metodologia científica para o curso de Direito. São 2 turmas. Uhum. Uma de calouros, que acabou de entrar, e outra de calouros que estão no 2º semestre. A primeira turma, eu gastei 2h30 para ensinar um negócio lá, para mostrar para eles. A outra eu gastei 40 minutos só. Uhum. Não existe um método que funcione. Uma turma é diferente da outra. Não Né? tem como. Assim, às vezes me perguntam, Rodrigo, como é que eu descarto artigos para ler, por exemplo. Peguei um artigo lá. Não, esse artigo. Quando eu vejo o professor deve, o professor Isso. tem, o professor, sabe, esse incisivo, eu caio fora e falei, não, o professor não tem, né? E é engraçado, nas nossas aulas a gente vai conduzindo, que nem hoje de manhã, eu conversei com a turma, né? E falei para eles, olha, a gente tem que ouvir o professor. O que o professor quer? Claro. Né? Ninguém escuta o professor. O que o professor quer para E melhorar a sua aula? É esse? Que professor é esse? Genérico, assim. Sim, quem é esse professor, essa professora? O que eles querem para melhorar a aula deles? É um giz colorido? Sei lá, uma câmera fotográfica para ele sair com os alunos pelo bairro e captar imagens? O que ele quer? Quem é esse professor, né? É bem isso. Porque tem gente que... Assim, eu não gosto de usar PowerPoint, por exemplo. Não tenho PowerPoint. Não tenho. Eu vou escrever no quadro, se eu precisar escrever. Porque eu só vou escrever palavras. Que diferença faz o PowerPoint? Só vai ficar uma luz na minha cara, né? Isso vai me atrapalhar. Aí tem pessoas que precisam do PowerPoint. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu gosto de usar PowerPoint e tal. Tá tudo bem. Mas se me mandarem usar PowerPoint, ou se me mandarem nunca usar o PowerPoint, é um problema. É um problema. Porque daí você está mandando na pessoa, né? E você decide quando você quer usar o PowerPoint. Isso, eu Essa decido. é a tua questão, né? Eu gosto, não sei se você já viu aquele videozinho no YouTube, Metodologia ou Tecnologia? Acho que não. Antigo. Dá uma busca depois, Metodologia ou Tecnologia. Então, ele mostra a história de uma professora, né? É uma animação que os alunos de Pelotas fizeram. E chega o gestor, ela está dando aula de tabuada, com o cartazinho dela, né? E ela com a régua e aponta 2 vezes 2, e os alunos sentadinhos nas carteiras, respondendo. E, de repente, abre a porta, pá, um gestor de gravata eterno, né? E entra e fala, professora, sua aula vai mudar, né? Adquirimos porque vai modificar e não sei o quê, modernizar. E ok, daí dá aquela passagem de tempo, né? A professora muda até de roupa, né? Ela vem com um terninho todo tal. Ela pega um controle remoto, baixa a tela, liga o projetor. Cada aluno está com um computador na frente, assim, e ela começa 2 vezes 1. E aí vai. Né? E é isso, quer dizer, o que eu dou para esse professor? O que essa professora precisava? Ela já sabia como ensinar a tabuada. Né? Mas o que ela queria para além disso? O gestor não conversou. Ele trouxe e ela continuou ensinando como ela sabia. Né? Alguém pensou em fazer a formação dessa professora? Talvez fizeram. Olha, professora, você aperta esse botão, vai baixar essa tela. Que é só mecânico, né? É só técnica, né? Apertar botão, isso daí é muito fácil. Agora, alguém sentou com ela e falou assim, essa aula de tabuada, você pode acrescentar isso, tirar isso, continua usando o teu cartaz, mas pode fazer isso. Então, a questão é isso, né? É o se meter aonde não é chamado. E aí nós estamos cheios, né, Rodrigo? Eu fico muito triste de pessoas que tiram da cartola um curso qualquer e começam a dizer, eu manjo, vem cá, eu sei professor. O que eu estou fazendo. E o professor vai lá e fica extasiado, né? Ou ele é contratado por um gestor e esse gestor paga 30 mil para ele e os professores aplaudem, mas volta para a sala, volta para o seu cartaz, né? Então, que não é problema também, continue com o seu cartaz. Né? Desde que você saiba. Na minha disciplina lá de filosofia da tecnologia, uma das coisas mais legais que a gente faz é explicar para os alunos que tecnologia é qualquer coisa. Então, não, porque quando o aluno chega lá no programa, tem a Lanita. A Lanita já foi entrevistada aqui nesse programa. Se as pessoas estiverem vendo agora no YouTube, pode ir lá e procurar por Lanita Cisanovski, que é o nome dela. A Lanita trabalha com presos. Ela trabalha no sistema prisional. E ela chegou lá no primeiro dia, não, porque eu vou botar o tablet pros presos. Eu falei, tá, mas pra quê? Não, o tablet. Pra quê? Pra quê? Não, pros presos. Sim, mas por que o tablet? Não pode ser um caderno? Não, mas tem que ser o tablet.
por quê? E eu fui nessa, acho que foi pelo menos um mês que a gente se encontrava, ela batia até a hora que caiu a ficha. Ela, nossa, não faz diferença ser um tablet, né? Não. Então. Acontece que o tablet, se não tiver tomado e carregado, vai dar mais problema também, dependendo do ambiente. E não né? é isso que faz Não alguém é aprender. isso. Não é o tablet, É a não é metodologia. essa tecnologia digital. É a metodologia do Isso. professor. Que daí é o que eu explico para os alunos que a maior tecnologia que a gente está usando na aula é a língua portuguesa. Não é o computador, não é o Zoom, não é a internet, é a língua portuguesa neste momento, né? Sim, é bem E daí eles... Bom, eu estou com aquela disciplina de tendências na educação, Sim. né? E a gente trabalhou a questão do conceito da educação. Entramos agora um pouco no conceito das tecnologias para falar de educação digital. E eles apresentaram hoje um trabalho sobre o que é tecnologia, baseado nos textos, né? E tem um que você gosta, Obra que é Vieira Pinto, então? eu gosto. Eu uso um artigo, né, dele, porque a obra dele é... Então, o livrinho que eles leem na minha disciplina são 1.300 páginas. Então eu selecionei só um capítulo. Não. Eu tenho um artiguinho que fizeram também que eu uso, assim, para o mestrado, ok, né? E aí os alunos apresentando hoje, tem uns que não entenderam, né? Porque a hora que eles falavam tecnologia, eles iam só para o digital. E aí, veja aí, o professor falou de quadro e giz. E aí eu voltava, gente, se lembra que naquele texto e tal, quadro também é uma tecnologia, quadro de giz é uma tecnologia, tem toda uma história. Qual que é a história do quadro de giz, né? Sim. As pessoas não resgatam isso, né? A ardose. As tabletas de ardósia, né? Na verdade, o Brasil demorou para ter quadro de giz nas escolas, né? Nós tivemos 40 tabletas de ardósia, 1800 e pouco, lá no Rio Grande do Sul. Que o cara foi para a França buscar, demorou uns 6 meses, 3 para ir, 3 para voltar. É porque era de navio, né? O professor Ivo, acho que você conheceu o professor Sim. Ivo. Ele tinha e levava pra sala a ardósia pra galera. Ó, é isso aqui, ó. Vocês ficam falando desse tablet aí. Eu quero ver se ele colabora com a gente com o Museu de Tecnologias na Educação. Ele colabora com isso e com abelhas agora. Porque o professor Ivo se aposentou e agora ele cria abelhas e mel. Eu fui uma debatedora na banca de pós-doc dele. Incrível. Agora eu chamei ele para uma banca esses dias. Todas as metáforas que ele usava para o trabalho da Ellie, todas, ou era abelha ou era mel. Um dos dois. Que maravilha. Ele não falou nenhuma outra coisa, nenhuma outra metáfora que não tenha sido essas duas. O senhor Ivo é sensacional. É porque ele se dedica, né? Agora ele está ali olhando aquela comunidade de abelhas. E está fascinado pelas abelhas. Acho incrível isso, acho incrível. Então é isso, né? A pessoa esquece que é na metodologia do professor, né? E quando agora o povo vem, não, porque a inteligência artificial vai substituir o professor. Isso me dá é a uma mesma preguiça. história lá de trás, quando se colocar o retroprojetor na sala de aula. Vai substituir o professor. Vem o projetor de slides, vai substituir o professor. Vem a televisão, vai substituir o professor. Vem o computador, não vai. A internet, né? A internet. Nossa, agora não precisa de mais nada. Não. Mesmo um curso à distância, ele precisa de um bom professor. Se não tiver um bom professor, não vai ter curso nenhum. E assim, a chance de um professor dar aula e os alunos dormirem é muito grande. Claro. Em qualquer lugar, seja presencial, seja à distância. Sim, em qualquer lugar. Então, como é que você faz pro cara não dormir? Pro cara se divertir e ao mesmo tempo se interessar? Sim. Porque também não pode ser só diversão, né? Como diria o Moser, não pode ser só diversão. Não pode. Você tem que também passar alguma coisa. Ele tem que aprender. Né? Ele tem que E para ele aprender, de novo, usando o Prof. Moser, cada um aprende individualmente, né? Eu não consigo te ensinar. Não. Você que consegue aprender. Aí você aprende se quiser, né? Exatamente. Hoje até não, mas nos outros dias que eu estava dando aula mais cuspe só, você vê que tem as pessoas ali que não vão aprender. Porque elas não querem aprender. A menina vai pra aula. E tudo bem, assim, porque eu já tive essa idade. E eu não fazia isso porque não era possível. Com fone de ouvido e assim, ó. Ok. E dane-se o que eu tô falando. E tudo bem, eu já tive 17 anos também. Só que na minha época o Walkman era muito grande, não dava pra esconder, né? Então, hoje ela coloca aquele foninho pequeno, bota o cabelo em cima e eu faço de conta que não tô vendo. E ela fica sorrindo. Isso. Porque também já tive essa idade, né? Já tive essa idade, sei como é. É isso. Né? Não dá pra você também tentar apressar o indivíduo. É isso. Porque a gente como professor é meio arrogante, né? De achar que aquilo que a gente tá ensinando é a coisa mais importante do mundo. E às vezes não.
Às vezes não. É interessante, né? A graduação, né? Quando a gente pega... Eu sempre peguei calouros na graduação. Eu também. E Bem aí, divertido. É divertido, porque daí vem essas figuras, daí vem a figura que, né, já diz, não, eu vou salvar o mundo, né? Vou ser jornalista, vou salvar o mundo, então eu já estou na postura de jornalista. E eu que dou aula pro direito. O cara já vem de terninho. Ele já entra desembargador. Ele já entra, não, pai, fica... Aí, é muito engraçado. Eu adoro dar aula pros calouros. Aí eles usam as palavras errado, sabe? Tipo, porque isso é epistêmico. Mas o que é epistêmico? Não, essa forma que o cara dirigiu o carro. Sabe? Não tem nada a ver com nada. Assim. É muito divertido. Mas é legal, legal. E aí, realmente, você vai conseguir mantê-lo ali com a sua metodologia, né? Não é com... Não. E vai ser ou com livro, ou com a tecnologia mais avançada, o que for, né? Mas daí vai depender sempre de você, né? Mas desde que você coloque esse aluno, desde que ele se sinta participante. Senão, acho que não funciona. Ele tem que se integrar, né? Porque senão não vai. Tem que se integrar. E também como você percebe a turma toda, né? Porque não é fácil. Eu passei a ter 90 alunos na turma. Né? Aí como você vai perceber cada um individualmente, né? É difícil. E a minha aula era de redação. Né? Aí eu vou contar um caso que foi de um aluno que ele ia ser reprovado. Ele não escrevia. Como você falou, chegava foninho, não escrevia, blá. Esse cara não escreve, preciso que ele escreva. Não escreve, vai ser reprovado. Aí um dia ele me falou, prof, eu tenho um blog. Eu falei, pra quê? Você não escreve? Blog é pra gente escrever. Ele, não, eu escrevo. Eu falei, me dá o endereço. Aí ele passou o endereço, olhei lá e tal. Então, ele todo final de semana ia para a praia e todo final de semana ele escrevia uma crônica. Da semana ou da praia? Do que acontecia lá embaixo, né? Surfando. Ou ele escrevia uma poesia da Estrela do Mar, ou ele fazia uma descrição, ou ele dava uma informação para as pessoas que ia descer a estrada e tomar o melhor caldo de cana. Quer dizer, ele escrevia. Né? Mas no meio daquele bando de alunos, como é que eu ia... Se ele não me dissesse que ele tinha o blog. Então, quer dizer, uma hora eu tive que dar uma abertura para ele conversar comigo para eu entender que ele produzia, mas não ali. Né? E por que ele não produzia ali? Porque a sala de aula é um porre, ele dizia. Justo. A sala de aula é um porre, prof. Né? Agora, na hora que ele vai lá, surfa, senta na areia e vê uma estrela do mar... Aí dá uma inspiração no cara. Escreve. Né? Então, perceber essas nuances, perceber como cada um aprende é muito difícil. É muito difícil. Também é. Mas, por outro lado, é muito difícil, mas, por outro lado, quando você vê a recompensa, é bem legal. Isso é legal, isso é legal. Né? Quando você fala, olha lá, tipo quando eu termino a banca. Né? Que eu fui na banca, a própria banca da Laís, que a gente participou juntos e tal. A Laís não esteve aqui porque ela mora em Umuarama, não vai vir até aqui para ser entrevistada, né? Quando ela vier, eu chamo. Mas, assim, ela entrou de um jeito na faculdade, no doutorado. Achou, não, porque cheia de se achar, e saiu outra pessoa. Já no doutorado, que não é tão comum, né? No doutorado, sair outra pessoa. E a banca dela mostrou bem isso. Olha, tava indo por um caminho, chegou a banca, falou, vá por outro, e... baixou a cabeça e cotovelos na mesa. E foi, né? Então, você conseguir fazer com que o aluno entenda o que você quer também é uma arte, né? É uma arte. Isso é bem... É uma arte. E eu acho que na pós-graduação, né? Doutorado é quase um casamento, né? Pois é. São 4 anos. São 4 anos, então a gente... A maioria dos meus relacionamentos durou bem menos que isso. Então, é uma relação de 4 anos ali, né? E quando você percebe que a pessoa, ela chega de um jeito e ela, no final, ela é outra, é uma melhor pessoa, né? Ela muda até o jeito de olhar o mundo, né? Isso é incrível, isso é incrível. Eu acho que no mestrado isso acontece um pouco mais, né? Porque eles são mais jovens e tal. O mestrado é mais rápido, né? 2 anos, quando você vê... Mas eu acho que nada explode a cabeça de uma pessoa tanto quanto o mestrado. Porque eles têm que acelerar. Outra... A Nicole, que teve a banca na sexta, agora foi muito bonitinho. Porque ela foi entrevistada aqui também.
Ela foi a primeira da segunda temporada, então faz uns 8 programas, 9 programas para trás. E ela... E assim, foi muito legal porque... Assim, eu falei pra ela, né, que ela era muito jovem. Que ela saiu da faculdade e já entrou no mestrado, sabe? Muito novinha. E ela sofreu muito por ser nova. Sofreu muito, porque você fala as coisas e parece que não entende direito. Porque falta mesmo uma maturidade de vida, não é maturidade educacional, maturidade de vida mesmo. Da vivência profissional, de tudo, né? Então falta essa vivência e trazer para cá e organizar. Até porque ela era o professor tem que. Por isso que eu lembrei dela. E não, o professor não tem que, o professor pode. Nada. Pode ser que ele ache legal. Ser. Se ele acha. Se ele achar bom, que bom. Se não, sabe, menos aí. Aí foi bem legal. Ele chorou, que bonitinho. Teve uma aluna que me mandou um WhatsApp hoje, depois da disciplina, e ela falou assim, eu acho incrível aqui no PP Gente, vou nos autoelogiar agora, aqui no PP Gente, porque todos os professores aqui falam, respeite o professor. Lógico. Eu falei, óbvio. Nós estamos formando vocês vão fazer a formação de professores, vocês estão lá atuando, nós queremos que vocês respeitem os professores. Que, aliás, é a premissa básica, né? Se você fizer isso, você já tem metade da coisa, já ganhou. Porque uma coisa que eu percebi... Pô, eu dou aula faz muitos anos já. Menos que você, muitos anos. Muitos anos. Desde o século passado, né? Esse é o ponto. Faz tempo. Eu dou aula desde o século passado. E uma das coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo é que quanto mais você respeita o aluno, mais fácil é o seu trabalho. Sim. Né? Eu respeito meus alunos, eu acho que eles têm, mesmo os de graduação, acabaram de entrar, ouço todas as besteiras que falam, sem preconceito. Tipo, o cara fala umas asneiras, você fala, não, cara, você tá errado, mas olha... Sorrindo. Não, mas é que o cara não tá fazendo por mal, né? Ao mesmo tempo que tem o Zé Graça também, e eu também acho engraçado, não tem problema nenhum, quer fazer piada, tem pode problema. fazer, né? E você percebe que quanto mais você respeita eles, mais eles te ouvem. Mais eles te respeitam, obviamente, e melhor os caras aprendem. Sim. Né? Acho que esse componente comportamental do professor perante os alunos, se bobear, é mais importante do que o assunto que ele tem a dizer. Isso, ele deixa de ser aquele eu sei tudo e você tá lá, né? Quer dizer, então ele vai fazendo um papel mais de interação, de agregar, traz para perto, organiza, vamos junto, né? E te escuto, você me escuta e, né, vou te dando as coordenadas, você vai me ensinando também, porque eu aprendo muitas coisas com os alunos. Lógico. Aprendo muito com eles, né? Porque eles estão ligados em umas coisas que para nós a gente não tem mais tempo. Não, ele tá fora do mundo, né? Tá fora também. A gente agora tem outros interesses, né? Em vez de ir para balada, você quer ficar em casa assistindo, né, Netflix. Netflix, uma coisa mais tranquilinha. E você vai aprendendo com eles também, né? Esse mundo que tá aqui batendo a porta. E por que eu sou assim, né, professor? Né? E aí você vai interagindo. E é legal que, assim, você vê, tipo, o Moser. O Moser tem 91 anos. Como é que ele tá? Ele tá em São Paulo agora. Porque eu viajei muito com ele, né? No IBPEX, então, a gente fez muito esse Brasil, né? E o Moser é sensacional, né? Ele... Porque ele respeita os alunos de um jeito que não tem quem não goste dele. Ele vai falando com o cara, com os alunos, e papapá, sempre botando o aluno no centro da coisa. Ele é o cara... Acho que na Uninter ele é o cara mais respeitado de todos. Claro, também... Tem o fato dele ser mais velhinho e tal, mas é pelo jeito que ele é. Pelo jeito dele. Muito mais do que pelo que ele ensina. Não, a última vez que eu vi, acho que foi num evento em Recife. Eu tenho um caos para contar em Recife com ele. Um evento em Recife que eu fui lá. Eu fui para Recife com ele para a gente apresentar um artigo no congresso. E tirando... Não era esse mesmo, será? Eu fui 2 vezes para Recife junto com ele. Eu não lembro o ano agora. E tirando essa breve apresentação, que durou 20 minutos, eu acho. Todo o resto, eu era o... Você pode tirar uma foto para mim com ele? Era sempre assim. Eu andava junto com ele, as pessoas me paravam para eu tirar a foto de alguém com ele. Olha quanto tempo ele tá aí. Então, eu era o fotógrafo oficial. Nós viajamos o Brasil inteiro, né? E sempre juntos, sempre... Na turma, né? Incrível, incrível. Que legal.
91. Agora ele mora a uma quadra da filha dele lá em São Paulo. Tá. Mas ele dá aula comigo toda sexta-feira, das 8 às 18. Eu quero assistir uma aula. Amanhã Olha. temos uma. Entrar Sobre o Álvaro pouquinho. Vieira Pinto, inclusive. Ah, eu vou entrar um pouquinho, então. A primeira aula sempre é dele, Aham. de filosofia e tecnologia, daí ele dá um overview da disciplina inteira e não sei o quê. E daí depois ele entra. Ai, que legal. É que bem legal. Legal. E ele vai bem, assim. Não, ele vai super bem. Sem falar que tem todo um esquema também que nenhum aluno pode se folgar, né? Porque, ó, o Mozart tem 91 anos e tá aqui. Ah. Das 8 às 18. Qual é a sua Você? desculpa? É. Nossa, Rodrigo, fico pensando se a gente vai chegar nessa idade, né? Com essa cabeça e com essa disposição. Acho que não. Que nem o Mozart, acho que não. É, porque eu fico pensando, gente... vamos tentar. É, a gente tenta, mas eu duvido. Mas é que a família do Mozart é bem longeva, né? Ninguém morreu com menos de 95. Ah, então, ok. O irmão dele morreu com 101, o outro morreu com 100, o outro morreu com 102. E ele é o caçula, né? Então, Ele é o caçula. Ah, caçula, então ele tem mimado, uma por isso que é daquele jeito. Então ele tem uma caminhada ainda. Isso. Legal, legal. Mas dá pra se divertir. Ele foi a primeira pessoa que sentou nessa cadeira onde você está, foi ele. Olha. Eu fiz questão de ser o primeiro. Do Primeiro programa é com ele. O programa 1, ele. Que legal, que legal. Eu acho que é isso, né? O respeitar a história Isso. dos professores, né? Me dói quando os gestores não respeitam isso, né? Então, esses bons docentes, esses bons professores, eles têm que ser respeitados. E isso, eu vi sempre isso acontecer aqui na Uninter, né? A Unilza. A professora também. Unilza, né? Incrível. Ela foi minha primeira leitura, anos atrás, quando eu comecei a pensar em AD, e eu fui procurá-la, tinha lido o livrinho dela, né? E eu com aquele medo e tal, eu cheguei e ela me recebeu tão bem. Isso me motivou a estudar educação à distância, a pensar em formação de professores e educação à distância há 20 anos atrás. Né? E o respeito todo que ela teve aqui dentro também, né? Sim. Foi um respeito... Então, isso para mim é incrível. Uma instituição é isso, é feita por pessoas. A professora Unilza respeitaram ela muito. Tanto que daí depois ela teve demência e tal. E continuaram... ela continuou trabalhando. Sim, ainda que ela não tivesse, dela. né? Mas o espaço dela, para a pessoa não se sentir mal para a pessoa mesmo, né? Não é a funcionária, não. é a pessoa. É a pessoa. Né? Isso é... A história é incrível. E o Mozart também é incrível. É isso, eu respeito o ser humano, né? Então, seja eu, professor, respeitar meu aluno me olhar também, né? E saber que eu tenho uma história de vida e me respeitar. E aí, são seres humanos para isso, né? Seres humanos, a gente tem que estar integrado, a gente está cooperando e trabalhando juntos, senão não vai dar nada certo. É o esquema de... Hoje eu tô com sinusite e tal, então, assim, eu tô escutando mal e tô falando baixo. E eu cheguei na aula hoje e falei, pessoal, é o seguinte, eu não tô escutando direito e eu tô falando baixo, então manerem. Todo mundo maneirou. Viu? Todo mundo. Porque, assim, tem um respeito, né? E isso é muito bacana. E daí, virando totalmente o assunto... Vira. Vou virar, cadê? Isso. De todos é um termo forte, mas assim... Porque você trabalha com educação e tecnologias. Desde muito tempo. Desde muito tempo. E o que você acha que mais mudou em todo esse tempo que você está ativa? Meu sempre foco foi, né, a educação e tecnologias e a formação desse professor para o uso, né, das tecnologias. Não mudou nada quando eu penso na formação do professor. Ai, que lindo isso. É lindo. Porque você vai olhar os currículos das graduações que formam os professores. Né? Continua igual. Continua igual, né? Tem instituições aí que mexem no currículo, mas tipo, vamos pôr 30 horas nessa disciplina, tirar 15 dessa, mas você vai ver como inovação, né? Não acontece nada. Ou eles colocam uma disciplina de tecnologia isolada lá no 7º período. Que não conversa com o resto. Não. Lá no 7º período ou no 8º período, né? E aí o aluno está fazendo estágio e TCC, querem saber. Então, em relação à formação dos professores, nós ainda temos muito que fazer, Rodrigo. Muito. Mas você acha que tinha que começar um curso do zero? Não é do zero, sabe? Mas a formação continuada, ela acontece mais. A formação inicial é esse problema, né? Os currículos fechados,
muitos professores das universidades ainda tradicionais, sabe? Sim. Aquele professor que entra no início da sala do primeiro dia de aula, distribui os textos, faz a divisão das equipes e fica o semestre inteiro com seminários. Ainda existe. Né? Que é a picaretagem. É picaretagem, né? Ele nem interage, os alunos ficam lá dando aula para ele, enfim. Ainda existe. Isso, para mim, é inadmissível. Né? Esse professor não avançou em nada. Ou aquele professor que pede para o gestor desligar o Wi-Fi. Isso estou falando de professor de universidade, né? Para desligar o Wi-Fi, porque ele não quer que os alunos vejam que tem um texto mais atual do autor que ele usa já há 10 anos. Né? Porra, então, talvez ele pudesse ler esse novo A texto. gente tem uma universidade muito truncada, que tudo que é inovador ela esquece, né? Uma universidade que às vezes não muda na formação dos professores, a avaliação final desse aluno numa disciplina é sempre, às vezes, a mesma coisa. E esse professor está sendo formado do mesmo jeito. Aonde que ele consegue formação quando a gente pensa em tecnologias? Quando ele vai para a escola. Sim. Aí ele chega na escola, bem ou mal o gestor comprou tablets. Né? Tem que se virar daí. Bem ou mal, tem um cursinho por mês lá sobre tablets, né? Sobre como é que usa, como é que não usa, ou tem um canal de TV do município que assiste e tal. Mas ele tem, aí ele começa. E às vezes esse professor começa a procurar sozinho essa formação, né? Aí as pessoas perguntam, Glaucia, mas mudou agora, porque as escolas têm. A escola não tem nada, né? Mas as escolas privadas têm. Eu conheço escola privada que comprou um dispositivo que é uma sacolinha, que o aluno chega, põe o celular dentro dessa sacolinha, ela tem um fecho, esse fecho só abre no final da aula, né? E esse aluno fica com o celular dele dentro dessa sacolinha. Né? Então, o que essa instituição tem? Tem medo, né? Medo. Ela tem mais o quê? Não, tem medo. É isso. Tem medo que o aluno use seu celular. Mas e se algum professor quiser usar o celular em algum momento pedagógico? Ele vai ter que fazer todo um burocracia, né? Passar por não sei o quê. Então, não tem. A escola ainda, principalmente, a gente achou que depois da pandemia mudaria, né? Não. Voltou tudo, esquece tudo, agora mas foi uma ingenuidade, né? Eu me lembro no comecinho da pandemia e falar, não, agora as pessoas vão melhorar. Eu falei, não vão. Não vão. Já teve outras pandemias, é que falta um pouco de história, né? É história. Já teve várias pandemias. Ninguém melhorou. Olha só, teve uma pandemia na Primeira Guerra Mundial. Teve. E o que aconteceu? A segunda. Sabe, continua. E que pode acontecer agora? A terceira, tá perto e tal. Tá perto. Aí tem um grande amigo meu, a gente foi fazer um debate, uma mesa redonda e tal, e daí ele falou, não, porque agora, com a inteligência artificial a gente vai trabalhar muito menos. Eu falei, cara, te falaram isso na segunda Revolução Industrial, e falaram na primeira Revolução Industrial, e falaram isso muito antes dele. Não, mas agora vai dar certo. Agora. Aqueles 10 segundos de tempo, tipo, tentando achar uma resposta que não veio, e termina... Não, mas agora vai dar certo. Agora vai dar certo, né? É interessante. Essa semana a gente teve a palestra, né, da inteligência artificial com nossos parceiros do Peru. Né? E foi bem interessante. Claro, eu trouxe as discussões que a gente está fazendo no grupo de pesquisa junto com os professores, né? E esse professor trouxe as ferramentas, né? Mostrou as ferramentas e isso. Olha aqui, 200 ferramentas para fazer isso. Tem ferramenta para tudo, né? É claro que ficou todo mundo, uau, que legal, mas depois que termina a palestra, o que ficou de ferramenta? Não fica, né? Porque... E mesmo se ficasse, quanto tempo essa ferramenta vai durar? Não, e o que eu preciso aprender para usar essa ferramenta, né? Essa ferramenta é gratuita, ela está aberta? Não, ela está aberta até um certo, né? Tópico, depois você paga, passa teu cartão de crédito aqui. Então, tem muitas coisas ainda, né? A gente, para pesquisar, e essas afirmações de que a educação... A educação, ela tem que mudar os seus espaços, né? Tem instituições que, depois da pandemia, nenhum professor mais dá aula online. Quem dá aula online é chamado no colegiado e é punido, né? Isso é ridículo. A gente tem as tecnologias, né? E aquele aluno que chega
6h30 chega na universidade, né? Ou o próprio... A EJA, né? À noite. Aham. E, cara, vamos usar isso, vamos ver como é que a gente faz isso, vamos juntos construindo, né? Mas, enfim, não mudou nada. E as escolas têm medo. Tem medo. Tem medo. E você tem medo do quê? Quando pensa em tecnologias na educação? Olha, eu tenho medo de... Deixa eu pensar. Acho que eu tenho mais medo da coisa ficar como tá. Porque a coisa do jeito que ela tá parada de um jeito que o resto da sociedade tá avançando. Avançando é um termo forte, mas tá mudando. E a tecnologia tá mudando e a escola não. Isso. E assim, você tem novas formas de fazer sempre o mesmo. Mas não adianta nada. Não adianta nada. Né? Você tem ainda professores em faculdade, tal, dando aula que tem que escrever e o aluno copia no caderno. Continua isso. Igual. Continua Celular na sacolinha. Uma grande aluna minha, a Maria Odinete, que ela fez lá na contabilidade no interior do Paraná. E daí ela fez uma aula de gamificação para os professores, para ensinar os professores a usarem gamificação. Sabe quantos professores trabalham com uma metodologia diferente de apenas falar e usar PowerPoint? Ela. São, acho que 38 professores, uma coisa assim. Tem uma criatura, que é ela, uma que não faz só PowerPoint no quadro. Professores que inovam criam problemas. Né? Então. Criam problemas. E aí todo mundo meio que isola. Eu sei disso porque as disciplinas que eu dava na instituição da qual me aposentei, eu as coloquei tudo, as 3 à distância. Porque a legislação me permitiu. Né? Sim. E possível, com tudo que eu tinha disponível dentro da instituição, fazê-las à distância. Aí, quando eu me aposentei, o problema ficou. Quem que a gente vai passar que vai saber dessas aulas à distância? Que vai ter que abrir concurso, né? Ainda não. Mas... É que assim, a gente dá aula à distância desde que chegou a pandemia, né? No doutorado e... Assim, funciona. Eu acho que a gente perdeu o café. Perde a hora do café. O bolo dos alunos. Não, tem isso também. Bolos, mas eu acho que a hora do cafezinho era importante. Para eles conversarem entre eles, assim. Mas, por outro lado, e isso é uma perda mesmo, o café, mas a gente ganhou uma miríade de sotaques que agregou de um jeito. Nossa. Assim, você tem... Eu não sei se estava na banca que estava... esqueci o nome da mulher agora. Que ela é do interior do Ceará. Então ela fala, bichinho. Ela fala desse jeito. E tem o cara de Pelotas, no Rio Grande do Sul, falando, bate, daí não dá, não temos como. E essas pessoas conversando, Incrível, e cada uma delas colocando as suas questões. É muito legal. Isso. Eu acho que no PP Gente nós temos esse diferencial, que é muito legal. Sim. Bom, no mestrado a gente tem do Espírito Santo, a gente tem todas as partes, né? Joinville... Tem do Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. Então, é incrível, porque é Minas Gerais, hoje a mineira Roraima, fala bastante, Roraima. Rondônia. Então, é incrível. Manaus, né? Tem lá de Manaus. É incrível isso, eu acho. E é uma troca maravilhosa, né? Mesmo meu grupo de pesquisa, a gente resolveu agora fazer tudo online. E, simplesmente, nós fizemos o primeiro encontro segunda-feira à noite. Foi segunda. Nós tivemos alunos da Europa, apesar de lá ser de madrugada. Eu tive o Gilberto, foi meu aluno, ele mora na Alemanha. Então. Eu falei com ele uma vez na vida. Maravilha. Presencialmente. Perfeito. E tá tudo bem. Tá ótimo. Né? Tem umas coisas dessa distância. Tem uma aluna, eu esqueci o nome dela agora, queria lembrar, fazer a menção. Que ela tá lá na ponta do Acre, ou de Roraima, lá na ponta do Brasil, ensinando os brasileiros que falam português a falar a língua indígena. Para eles, os brasileiros, darem aula para os índios, os indígenas, na língua mãe deles, não na nossa. Incrível. Pô, a menina tá estudando, eu acho que ela tá no mestrado, acho que não é doutorado. Ela tá estudando o mestrado dela, como fazer isso. Incrível. Porra, como que a gente vai conseguir fazer isso se não tem... Não, se tiver que vir para aula... Não tem. Ela não faria mestrado. Não tem como. Porque ela realmente mora num lugar muito distante. Tipo, eu tinha problema para acessar, umas coisas bem complicadas do ponto de vista de conexão.
Mas tirando isso, olha a ideia da moça. Nossa, É incrível. muito né? legal. É incrível. E a gente só tem esse porque tá lá longe. Porque tá lá. Tem essa internet e tal. Então essa parte, ainda que eu sinta que falta o café, mas isso é insubstituível. Esse esquema de você... Bom, o Gilberto tá na Alemanha. Uhum. Tem a menina que tá lá em Manaus. E é mais fácil chegar na Alemanha do que em Manaus. É mais fácil. Sim, aonde ela tá do lado da aldeia. É. Só que não é em Manaus, daí é em Roraima. Ou no Acre, não Roraima, lembro. lá em cima. Mas assim, Você ela... vai chegar em Boa Vista, vai ter que pegar um carro, depois pegar um barco. E São chegar. 15, 16 horas. Pra chegar daqui até Berlim, que é onde ele mora, 6. 6 horas. 6 ou 8, né? Acho que é 8. Acho que é 8. 8 horas aqui, ou então 16. É o dobro pra chegar aqui dentro do Brasil mesmo. É o dobro. Não, isso é incrível, né? Mas em relação às tecnologias, é isso. Eu acho que ainda está todo... as pessoas têm muito medo, né? Sim. E aí falam, porque vai substituir? Ai, porque pode me filmar e jogar na rede. Pera lá, a gente tem toda uma lei, gente. Mostra essa lei para ele e diz, cara, se você fizer isso sem minha permissão, vai acontecer isso. É lógico. Ai, mas e o plágio? Tem uma lei também. Sabe, tá aqui, ó. Né? Se ele fizer plágio, você nunca mais consegue voltar para o mercado de trabalho. A gente vai te bloquear em tudo. Quer dizer, é isso, vai preso, cara. É porque o que difere é a sociedade, não é a tecnologia. Não é a tecnologia. Plágio. Os caras faziam plágio, sei lá. Fazia da enciclopédia. Faziam, como é que é? Na biblioteca, lembra? A Barça. Então, O que era que a gente copiava copiar igualzinho e da colar, Barça? a mesma gente coisa. copiava no papel ao máximo, passava a tarde inteira. Isso, só na gastava mais biblioteca. tempo. Mas Né? E a letra ficava horrorosa, mas entregava para o professor era um ia plágio. copiar e colar. Igual. É igual. Né? A gente nem citava a Barça. Ou aquele esquema de pintor, né? Uhum. Leonardo da Vinci foi plagiado. Foi. Isso era 1498. Fizeram plágio. Fizeram. E venderam. E aí? Né? Tipo, não é o chat GPT que é o Não. problema. Então, a questão é a humanidade, né? Então, é isso que você tem que trabalhar, é o ser humano mesmo. Então, o foco da educação, e que não deve se perder nunca, são os seres humanos que fazem parte, né, dessa... É que às vezes existe algum esquema de massificação que também é meio complicado. Não, daí é horrível, Né? Isso é um problema. né? Porque na hora que você massifica, você não enxerga mais o ser humano. Tudo igual, né? Tudo igual. Esse é um problema. Mas sabe que eu fico olhando, por exemplo, Rodrigo, instituições que massificam seus cursos à distância, por exemplo, né? E saem vendendo e dizem que estão formando. Eles não duram muito, não. Eu também acho que não. Aí o próprio ser humano começa a selecionar e sair, sabe? Ele não aguenta. Então, porque você queima o cara não na tecnologia, você queima na sociedade, né? Você tem a tecnologia legal, entrega, mas como diria um colega meu, que até tem que fazer uma entrevista com ele na segunda-feira, era para eu fazer ontem, antes de ontem, mas eu tava mal, podre da garganta, daí não pude fazer. Mas ele fala, olha, vai chegar um ponto em que o cara vai ter o diploma e vai continuar trabalhando de, sei lá, garçom do McDonald's. Sim. Né? Tipo, aquele mesmo trabalho que ele fazia, que não precisava de nada, Ele continua. ele, né, vai ser Uber com tá diploma de engenharia. Já está acontecendo. Então não é na faculdade que você pega aí. Não. Você pega isso em outro lugar. É bem isso. Né? E aí a pessoa vai escolher, não, espera aí, eu vou numa universidade que, quando eu for pro mercado de trabalho, alguém fala, não, essa aqui dá para confiar, vamos testar. Vamos testar. É bem isso. E é isso, né? Eu acho que eu, quando olho o professor, a primeira coisa que eu pergunto é o que ele quer. Né? Nós tivemos dá tempo ainda? Um exemplo? Dá. Um outro caos. Então, mais 7 minutos. Um caos. Nós tivemos, no grupo de pesquisa, um gestor de um município no litoral de Santa Catarina nos chamou e falou assim, olha, eu quero formação para os meus professores em tecnologias na educação, por causa disso, comprei isso, e eu quero isso. Ele já trouxe pronto. O que ele queria. Aí olhamos e tal, né? Aí as duas outras integrantes do grupo que estavam na reunião já se assustaram. Eu olhei, elogiei e falei assim, nossa, muito boa mesmo essa tua formação e tal. O que teus professores querem? Né? E ele... Não tem querer. Ele, então, os professores são meio confusos. Você sabe como que é, né, professora? Aí eu falei, são meio confusos. Então, você deixa eu perguntar para os seus professores? Eu pego aqui, né, o que você está nos sugerindo,
E eu quero perguntar para os seus professores. Assim, o Secretaria de Educação, se eu mandar uma pergunta, vocês mandam para os seus professores por e-mail? Ah, professora, a gente manda. Mas eles não vão te responder. Então, tudo bem. Né? Enquanto isso, eu vou trabalhando aqui com a sua formação, para te dar uma proposta. Você manda para mim essa pergunta, tá bom. Né? Aí no nosso Google Forms lá, acho que quando eles conseguiram lançar para os professores no dia seguinte, nós tivemos 150, quase 89% dos professores do município já tinham respondido. Né? E a única pergunta foi, professor, nós vamos criar um curso de formação para o uso de tecnologias aí na tua sala de aula. O que você precisa? O que você quer nesse curso? E veio. Né? A gente pegou aquilo, é claro, teve um professor que disse, eu quero ir para a NASA. Justo. Fizemos isso em realidade virtual. Justo. Pronto. Né? E aí nós tabulamos aquilo e mostramos, e pegamos o formato que o gestor queria, né? E colocamos aquilo dentro e mostramos toda a sequência a partir do que os professores queriam. Tinha uma professora de geografia, ela e mais duas, uma de biologia, de geografia, eu não lembro outra disciplina, não sei se era artes. E elas queriam trabalhar a questão do bairro, elas precisavam elas queriam entender mais sobre fotografia, captação de imagens, seja com celular, seja com câmera. E eu lembro como elas ficaram felizes na oficina de fotografia. Claro. E que coisas lindas elas fizeram depois. Então, a gente agrupou os desejos dos professores e montou as oficinas e fez a formação. E depois, é claro, fez uma parte teórica no ambiente virtual. Esse gestor, até hoje, ele não é mais secretário, mas ele me olha assim, você foi incrível. Eu falei assim, não fui eu, foi o grupo, e você, né, com o teu esqueleto, mentira. E o escutar os professores. Porque o que as pessoas querem é ser escutadas. Eu falei assim, você entendeu isso que a gente escutou os professores? Ele falou assim, eu entendi. Quando você escuta o ser humano, o indivíduo que está do outro lado, fica tudo muito mais fácil. Sim. Né? Mas não sei se você chegou a ver a banca da Ieda, da Maria Ieda, ou não. Você não estava, né? Uhum. Mas ela estudou o conectivismo. Uhum. Né? Então ela fez uma formação sobre o conectivismo. Só que ela foi muito feliz, porque antes ela perguntou para os professores, você já ouviu falar? Ela perguntou assim, na sala dele, você já ouviu falar em conectivismo? Não. Você já ouviu falar? Não. Você já ouviu falar? Não. Porque ela não tinha ouvido falar. Uhum. E ela mora em Apodi, Rio Grande do Norte. Ninguém tinha ouvido falar. Ela falou, não, então peraí. Ela tem contato dentro da prefeitura, mandou umas questões lá, perguntando se ele já tinha ouvido falar, quais eram as correntes teórico-metodológicas de educação que ele já tinha ouvido falar, e ela convenceu os professores de que aprender esse negócio chamado conectivismo poderia ser uma coisa legal. Olha, é isso. É isso, porque... Mas ela escutou eles primeiro. Isso, ela foi porque ela não... Por isso foi muito legal. Essa aí essa banca, porque a semana passada tinha banca todos os dias. Acho que essa foi da terça. Essa foi a 17ª. Não, tava lá no negócio da Dani, né, da secretária lá. Banca número 005 de 2024. Falei, nossa, mas então eu estive em todas. Em todas. Todas de 2024 eu estava lá. Daí, assim, ela foi... Quando ela começou a fazer essa pesquisa, ela pensou assim, não, espera aí. Eu falei, você já ouviu o conectivismo? Ela, não, mas o que é isso? Não, o conectivismo faz isso, isso, isso. Não, nunca tinha ouvido falar. Eu falei, pois é, e tal. E eu mesmo não dei bola. Eu falei, não, tudo bem. Então, vamos seguir. E acho que inculcou na mente da mulher. E na outra semana ela falou, olha, eu quero aprender esse tal aí de conectivismo. E dela, porque a gente bateu um papo na orientação. Ela foi na sala dos professores, começou a perguntar, você já ouviu falar? Não, você já ouviu falar? Não. Então aqui eu tenho um negócio. E dela usou e fez a tese. Pesquisadora, né? Já com uma atitude de pesquisadora. Isso, ela entendeu que tinha um gap. Ninguém tinha ouvido falar. Como que ninguém ouviu falar? Isso é tão importante, isso é tão legal. Meu orientador falou assim como se fosse nada, como se todo mundo soubesse. Como é que é isso? Aí foi bem bacana. Bem legal. É isso. Aí já mais uma doutora que soltamos por esse mundo com aquele aval e fala, não, essa aí vai para o mundo.
no caso em Apodi, Rio Grande do Apodi, Norte, gente. que é perto de Mossoró. Mossoró. Tenho amigos em Mossoró, mas nunca fui. Minha melhor amiga mora lá, mas também. Mas enfim, acho que é. Deixa eu ver. A gente precisa terminar. Tá. É chato quando esse momento ele acontece, mas queria agradecer a Prazer, tá aqui, presença, Rodrigo. o bate-papo e tal, porque assim, a ideia desse programa é ser Aham. realmente um bate-papo. Um bate-papo. Por isso que eu não trago nenhuma pauta, não fico perguntando nada Não, muito, ótimo, perfeito. muito tenso, porque não é para acadêmicos. Esse programa é para todo mundo. Perfeito. Essa é a minha ideia. Então, de novo, valeu, muito Prazer. obrigado. E a gente volta aí na semana que vem com outra pessoa bem bacana, legal, gente fina, para conversar sobre tecnologia, educação e tecnologia. Até lá!